Mano, sua pergunta é sobre essa questão? É sobre o meio ambiente e a COP. Porque o senhor já mencionou Fábio, eu já passo para você, tá? Alguns pontos que, na visão do senhor, deveriam estar na agenda para a COP30 que o Brasil vai sediar. Eu queria saber como o senhor está avaliando a preparação do governo brasileiro para a COP. Olha, graças a Deus, estamos em muito boas mãos. O André Corrêa do Lago, embaixador André Corrêa do Lago, que é o coordenador, presidente da COP30, é uma pessoa formidável, conhecedor do assunto, preparado, responsável, está num empenho, numa dedicação muito grande, está com uma equipe ótima. Vejo o governo do Pará também, tenho conversado lá com o secretário de Meio Ambiente do governo do Pará, o Raul Protásio, com o governador Helder Barbalho, estão também empenhadíssimos em fazer uma COP30 bastante organizada, preparada, e eu acho que a sociedade civil brasileira também está muito estimulada a participar. E hoje mesmo eu conversei também aqui no governo de São Paulo, o governo de São Paulo dizendo, não, nós estamos preparando, vamos levar o hidrogênio, o etanol de segunda geração, o etanol para hidrogênio, o biometano, todas as iniciativas estão sendo feitas no estado de São Paulo, e em outros estados deve estar igualmente. Então, acho que nós temos um potencial de mostrar para o mundo a responsabilidade ambiental que se criou hoje no Brasil, inclusive de educação ambiental. Eu acho que a nossa população está começando a despontar, assim como uma das melhores comportamentos do ponto de vista ambiental do planeta. Falo isso porque eu viajo muito. Sabe, eu vejo assim que a gente evoluiu muito nos últimos anos. Eu dou um exemplo para você. Ninguém imaginou que o Rio Pinheiros pudesse ser recuperado. Até piorou um pouquinho agora, mas já teve melhor. Mas foi uma coisa que espantou. Por quê? Porque a gente tem preocupação de recuperar o Rio Pinheiros. Não pode deixar esgoto a céu aberto. Aquilo tem que ser um rio. E tem que ter água, não vou dizer potável, mas pelo menos administrável, que você possa até pôr uma canoa e andar, né? Tem um barco, alguma coisa fluvial e tal. E recuperar a represa Billings, que é importantíssima, um dos maiores reservatórios de água urbanos do mundo, na região metropolitana de São Paulo, 10.500 hectares de lâmina d'água. Agora fazendo energia solar flutuante dentro da represa, você deve ter visto isso. Então tem muitos belíssimos exemplos na economia brasileira de iniciativas públicas e privadas que estão nos orgulhando, que a gente deve mostrar ao mundo que a gente é capaz de melhorar. Vai lá, Fábio. Eu estou vendo o senhor muito otimista em relação à COP30. Acho que nem do governo tem esse otimismo todo em relação ao desfecho da COP. Fico feliz. Inclusive, tem setores ali no governo que divergem profundamente sobre os encaminhamentos. Agora, eu queria explorar um pouquinho o seu conhecimento nesse tema. Em as últimas duas COPs, a COP de Dubai e a COP de Baku, elas foram marcadas por um desfecho que frustrou em termos de documentos, compromissos assumidos. Eu queria saber do senhor o que o Brasil precisa fazer, o que enfim, as autoridades envolvidas na COP precisam fazer nesse ambiente que deve ter um boicote aí profundo do governo americano, deve ter uma dificuldade de funding para financiar, inclusive nesse ambiente recessivo que o senhor mencionou, para financiar a transição energética e outras medidas importantes para as mudanças climáticas. Qual seria um documento, qual seria um compromisso firmado ao final da COP que pode nos levar à conclusão de que ela foi um sucesso? Sabe, eu acho assim, o problema do meio ambiente não é um problema nacional e nem regional, é um problema global, porque o meio ambiente não tem fronteira. O meio ambiente é o conjunto do planeta Terra do qual nós somos habitantes, todos. Então, a gente não pode obrigar outros países, como se fossem uma família, você tem irmãos, uns concordam com a tua opinião, outros não concordam, uns divergem. Mas o que você tem que fazer? Você tem que dar o exemplo. E você tem que criar responsabilidade neles. Porque todos nós vamos sofrer as consequências. Se os Estados Unidos adotam uma política irresponsável para o meio ambiente, não é os Estados Unidos que vai sofrer, é o mundo. Assim como nós temos dito para os chineses. Tem coisas assim de uma inconsistência. A gente tem que apontar virtudes e defeitos. Eu falo os defeitos também. Tem sentido carro elétrico na China rodar com eletricidade feita com energia de carvão? Quer dizer, então, não, o meu carro é emissão zero. Tudo bem, mas de onde que vem a energia? Da usina de carvão que foi aqui do lado, aquela fumaça saindo lá. Não tem sentido. Então, eles estão promovendo uma eletrificação, e aí entra tal planejamento de matriz insumo-produto, que tem que correr atrás da energia, para a energia ser limpa.
Por isso é que eles estão investindo pesadamente em energia fotovoltaica e agora estão entrando também em energia nuclear, com novos inventos aí que estão reduzindo o tamanho de reator e aumentando a eficiência e tal. Então, eu acho que na área de energia, lá no início da cadeia, nós vamos ter que ter um investimento muito poderoso de todos os países para melhorar a qualidade da geração de energia no mundo. Infelizmente, os Estados Unidos agora foge dessa linha, né? Drill, baby, drill. Quer dizer, essa frase foi de uma infelicidade, vai marcar a história o dia que os Estados Unidos, então, chegou e disse que não, olha, pode fazer o que quiser, não estamos nem aí, sujem o mundo que não há problema. Há problema. Os acidentes climáticos estão se intensificando, a gente vê chuvas e secas e inundações e tudo piorando o mundo inteiro, inclusive aqui. E para nós aqui, quer dizer, a questão da nossa segurança alimentar, a gente tem um ponto vulnerável, que é o clima. Quer dizer, se os rios, os rios na atmosfera não continuarem vindo na proporção e no tempo necessário para ajudar os nossos produtores rurais, o nosso agronegócio entra em pânico também, né? Porque a gente hoje é dependente do clima. E eles têm essa noção. Eu tenho ido na CNA, por exemplo, a CNA hoje tem gente absolutamente consciente, temos que preservar o meio ambiente. Por isso que eu acho que mudou a mentalidade. Mudou. A Confederação Nacional da Agricultura hoje é absolutamente consciente do problema ambiental. E são contra o desmatamento ilegal, Código Florestal, regularização fundiária, são os caminhos que a gente tem que ter para acabar com o desmatamento ilegal e combater, fiscalização, prisão para quem fizer. Porque é um crime fazer isso. Acho que é essa mudança que tem que ter.